Novamente, boa noite para todas, todos e todos. A gente segue para mais um encontro aqui do Laboratório de Cultura, Educação e Diversidade. Mais um encontrinho, a gente chega ao fim desse módulo. Lembrando que a gente abre as inscrições ainda essa semana para o módulo 2, para quem está nos assistindo no YouTube. Deixa mensagem aí no chat que a gente vai mandando, vai respondendo e mandando o link para quem tiver interesse em se inscrever nesse laboratório. Para quem já está aqui, é só confirmar a inscrição, que vai chegar no e-mail nos próximos dias, até na quinta-feira. Hoje a nossa aula é com a Anabela, a gente teve a sorte de ter uma aula dupla com ela, semana passada e hoje, então já vou, sem mais delongas, passar para ela, para que a gente possa ter um encontro produtivo, proveitoso, para todos nós aqui. Anabela, mais uma vez, obrigada pela parceria, e vamos embora para mais uma. Boa noite, gente. Oi, gente, boa noite novamente. É sempre um prazer, uma honra estar aqui. Agradeço a Adriana, Ana Paula Duval, ao laboratório. Muito importante, muito bom poder trocar com vocês. Bom, no nosso encontro passado, a gente falou de diversidade, de várias possibilidades de leitura, né? E encontro com essa palavra que cabe diversas coisas, que é a diversidade. E hoje a gente vai dar continuidade, a gente queria iniciar o nosso dia, queria saber quem queria compartilhar com a gente a atividade que a gente ficou, né, de fazer em casa, de tentar reproduzir em casa, que eram 4 perguntas. Eram para se na verdade, não eram só 4, né? Eram para se fazer 4 perguntas negativas, 4 perguntas positivas e colar em lugares da casa, representando, né, essas perguntas que representassem. Alguém conseguiu fazer o exercício, ou pelo menos pensou sobre ele, teve essa experiência? Que gostaria de compartilhar com a gente? Ninguém, gente, ninguém se fez as 4 perguntas. Ninguém conseguiu elaborar para si mesmo 4 perguntas negativas e 4 perguntas positivas. Bom, eu vou dar, se alguém depois quiser falar alguma coisa, sair da timidez e quiser compartilhar com a gente, eu vou dar continuidade, então. Quem não fez, eu sugiro que se faça. Não conseguir se auto-questionar é uma questão para nós todos aqui. É importante que a gente se auto-avalie, se auto-pergunte, né, olhe para a gente, porque a fez. Você quer compartilhar com a gente? Você entrou bem na hora. Que demais! Quer compartilhar com a gente como foi essa experiência? Você quer um tempinho? Aí. Ah, tá bom. Então a gente tenta de novo mais para frente, tá bom? Pode ser assim? Para ver se rola, se você consegue arrumar essa questão de áudio e vídeo, aí a gente retoma. Mas quem tiver feito, eu vou adorar, né? Porque eu acho essa uma questão bem importante. Então, eu vou dar continuidade, vou projetar aqui, tá bom? Para a gente dar continuidade no nosso papo sobre diversidade. Então, a gente começa lá nas nossas 4 perguntas. Eu também havia pedido para vocês assistirem o vídeo, né? Territórios de Resistência, que está lá no site do Cine Sesc,
quem não conseguiu, tudo bem, não é uma questão que impacta na aula, tá bom? Na aula não, né? No nosso encontro, mas eu acho importante, é um vídeo muito lindo, né? A gente tentou assistir, só que deu alguns problemas de áudio, então eu acho que é legal assistir em loco, ir lá e assistir ele todo, que é um trabalho muito bonito dentro do museu que a gente conhece como Museu do Ipiranga, né? Falando sobre os povos, sobre a formação do Brasil. E fala bastante de diversidade, já que fala da formação do nosso país. Então, eu trago aqui para a gente continuar dialogando e ampliando o nosso conceito de diversidade. É uma frase muito famosa, um conceito muito famoso, que, enfim, é da ONU, né? A mais famoso que a ONU, só jogador de futebol. E aí eu trago aqui um artigo, né, que eu acho que é o mais importante. Todas as declarações, todas as cartas, elas são importantes e fundamentais, mas ela é, dentro do nosso tema de diversidade, um conceito dos mais importantes, né? Que é a garantia de que nós, seres humanos, nascemos livres, iguais e em direitos, né? Dotados de razão, e que devemos viver numa possibilidade, num estado fraterno, né? Onde que a gente possa conviver junto e pensar junto os nossos processos. Eu sempre trago esse artigo para falar de diversidade, depois da nossa introdução, porque eu acho que toda filosofia ela perpassa uma relação do direito, né? Porque nós estamos organizados em uma sociedade dessa forma, né? Que tem ali uma organização política, social, com base em direitos, as pessoas adoram a frase, né? Os direitos e deveres, né? Que organiza essa sociedade. Então é importante a gente entrar no campo em que a diversidade é um direito. E aí ser diverso, né? Estar nesse multiverso de coisas, é um direito de cada um, mesmo que a gente sabe que na nossa sociedade há muita dificuldade de compreensão e entendimento da diversidade. A gente falou no nosso primeiro encontro sobre a diversidade em geral, a gente perpassou a ideia da diversidade de raça, a gente perpassou a ideia da diversidade de classe e das construções, né? E é importante a gente entender que existem diversas identidades sociais. Existe a identidade religiosa, existe a nossa identidade de gênero, e a gente vai falar um pouco hoje sobre essa identidade, que é uma das identidades que eu considero mais novas, né? A gente discute muito mais as nossas identidades religiosas, porque ela compõe a colonização, né, das nações e dos países, e de certa forma ela está arraigada dentro de nós, como se fosse uma relação nata, não construída, a religião, culturalmente, a partir de séculos e de seres humanos, né? Como a gente falou, né? Os seres humanos, eles constroem tratados e leis que compõem uma organização social que não é natural, é composta a partir de um desejo, de uma vontade. Grande parte tem a ver com dominação, com colonização e riqueza, né? Então, é importante a gente entender que não existe na sociedade humana nada além da natureza que a gente pode dizer que é natural, né? Tudo é uma construção. Tudo foi construído a partir das relações de poder de alguém que poderia organizar ou ditar como seria a vida de outras pessoas, né? É importante. E aí esse direito, ele vem na condição de garantir que uma pessoa não determine como vai ser a vida de todas, porque ela acredita que uma coisa é verdade e que todas as outras são mentiras. A gente sabe que a Declaração dos Direitos Humanos nasce no momento extremo da humanidade, que é, né, o nazismo,
as condições estabelecidas por essa política na Alemanha, que é de extremismo em relação à ideia de raça, né? A ideia de racialização da humanidade, que existe dentro da humanidade raças diferentes dentro de uma mesma espécie humana, né? E que as raças, além de diferentes, elas se constituem por padrões naturais diferentes, algumas mais inteligentes e outras menos, ou se há algum desvio do comportamento construído por meio das crenças religiosas e de poder, ela é considerada ela é diferente, né? Ela é considerada que ela não consegue, de alguma forma, seguir o padrão. A gente observou até umas obras, né, da Estela Patrocínio, que foi uma mulher negra, poeta, que ficou 26 anos, né, dentro de o que era considerado na época, né, manicômio, e que foi considerada divergente das condições sociais para viver em liberdade, mas, graças a um projeto que foi desenvolvido dentro desse manicômio, ela conseguiu desenvolver a poesia como ferramenta de se comunicar, por não compartilhar as ferramentas sociais que estavam dadas como se deveria seguir ou viver em sociedade. Aqui eu trouxe, talvez todos vocês conheçam, saibam o que é gênero, o que é identidade de gênero, mas é importante a gente sempre rever essa questão, porque eu não gosto da palavra tolerância, a gente não pode admitir para nós mesmos que é suficiente dentro das sociedades da diversidade dizer que a gente tolera uma forma de existência, né? A gente precisa compreender e de uma forma superior entender que a nossa forma de viver não é única e que existem diversas outras, inclusive formas de se relacionar, né? Então tem aqui um desenho que explica um pouco, né, o que é identidade de gênero, né? Como a pessoa se vê, né, a partir do momento que ela se vê, então ela pode ter vindo com sexo biológico feminino, mas ela não se reconhece naquela identidade de gênero. E o que é identidade de gênero, né, gente? É tudo que a sociedade acumulou durante séculos para dizer que isso é o comportamento de uma mulher ou que aquilo é o comportamento de um homem. Isso é um acúmulo histórico que perpassa as relações entre etnias diferentes, entre grupos sociais diferentes, que vão construindo uma ideia de feminilidade, né? Uma ideia do que é ser mulher, e construindo uma ideia do que é ser homem. E, junto com essa ideia vai adquirindo objetos, né? Ela vai se contaminando com objetos. Saia é para mulher, calça é para homem, aí a cultura muda. Mulher também pode usar calça agora, por quê? Porque a gente está enxergando o gênero feminino diferente? Não, é porque não dá para trabalhar em vários trabalhos, é melhor estar de calça. E a masculinização da mulher é importante dentro do trabalho, para que as necessidades da individualidade feminina não necessariamente precisem ser correspondidas. Então, é importante a uniformização das pessoas, que elas pareçam iguais, que elas não mostrem como elas são diferentes, né? Porque a diferença, a diversidade, exige de nós necessidades diferentes, cada um de um jeito diferente. E o trabalho fala: olha, vocês não podem ser diferentes. Aqui vocês cumprem
tal e tal serviço, vocês têm tal e tal tempo para ir no banheiro, não importa se você precisa de mais ou de menos, e você tem que comer tal hora, não importa se a sua fome vinha depois ou antes. Esse é o horário do almoço, esse é o horário da saída, não importa se você tem a necessidade de sair mais cedo ou mais tarde. Você se encaixa, a gente, né? A gente se encaixa no processo. E todas essas coisas que a gente reconhece que são coisas, desde trejeitos, a forma de falar, a dizer que ser mulher é ter a voz fina, ser mulher é ser delicada, ser mulher é ser fraca, ser mulher é ser acolhedora, ai, é ser protetora. Tudo isso são construções sociais de um grupo social, mulheres, que foram durante muito tempo determinadas a só um tipo de trabalho. E esse tipo de trabalho determinou como o comportamento do corpo, do nosso corpo, como ele ia ser. As mulheres não podiam fazer exercício, então é logo que a nossa musculatura se desenvolveu menos que a dos homens, né? Nós não somos mais fracas que eles. As halterofilistas hoje, as mulheres que fazem, né, que levantam peso aí, mostram que com a dedicação e esse processo, elas podem ser tão fortes ou mais fortes que muitos homens. Então, é uma ideia, né, carregada de história, mas que não necessariamente representa o que é ser uma mulher. Então, quando a gente olha essa identidade de gênero, a gente também vai olhar. Também existe uma forma de construção do que é ser homem, né? Ah, o homem não chora, o homem tem que sustentar a sua família, o homem, né? Tem diversas questões. O homem tem que ser pegador, existem, né? A ideia de masculinidade, ela estabelece uma relação de rigidez física, né? Até física, né? Mais duro, mais rígido, como se qualquer flexibilidade atingisse a relação do sexo biológico, né? Do homem. Então é importante a gente olhar que isso a gente chama de papel de gênero. O azul é do homem, o rosa é da mulher. Se o homem usa rosa, ele não é mais homem. Isso a gente chama de identidade de gênero. Quando um comportamento e coisas determinam se você é um homem ou uma mulher. Mais complexo que isso, que é muito, eu acho que é muito mais simples, né? Você dizer, olha, uma pessoa ela pode nascer uma mulher e se ver, né, dentro da identidade de gênero de um homem, ou vice-versa. Existem pessoas que não se encaixam nem na identidade de gênero masculina, nem na feminina, né? Nenhuma dessas identidades ele se auto-reconhece, ele consegue se reconhecer nesses comportamentos, nem no comportamento determinado como comportamento de homem, nem o comportamento determinado como comportamento de mulher, né? Eles não se identificam com nenhuma desses comportamentos. Além da identidade de gênero, além né, de todas essas questões que envolvem o gênero, a gente também tem a nossa orientação sexual, né? E se vocês repararem aqui, tem um desenho que eu acho ele altamente, né, ilustrativo, para não esquecer nunca mais. O gênero está aqui, é como eu me vejo, né? A orientação sexual está no coração, é quem eu escolho para me relacionar, né? E o sexo biológico é o sexo que a gente nasce, né? Vagina, o pênis, é isso. É muito interessante porque a identidade de gênero não determina a minha orientação sexual. Então, isso quer dizer que eu posso ser uma mulher trans e não necessariamente me interessar por homens. Eu posso me interessar por mulheres. Eu posso ser uma mulher trans lésbica. Eu posso ser um homem trans heterossexual.
tá? Então é importante a gente entender que uma coisa não determina a outra. Quando a gente vê uma mulher trans, quando a gente vê um homem trans, não significa automaticamente que ela optou pela identidade social feminina ou masculina para se relacionar com o sexo oposto. Muito pelo contrário. Essas coisas não têm conexão muitas vezes. Né? É importante a gente entender isso, porque durante muito tempo as pessoas já achavam isso, né? Que as pessoas trans, elas transicionavam para se relacionar com o mesmo sexo, e não necessariamente. Muitas pessoas trans não buscam, não é essa a grande questão. Tá bom? Então é importante para a gente entender aí essa relação da diversidade que é super importante. Eu acho que hoje se fala bastante disso, né? Que é a diversidade sexual. Como que nos últimos anos a gente conseguiu, né, um número, né, de liberdades que nos deram possibilidades de reconhecer como durante séculos existiam pessoas de escolhas de orientação sexual tão diversas e a gente nunca teve acesso porque existia uma determinância da heterossexualidade como a sexualidade natural, né, com que aceita e que todas as outras elas eram divergentes e olhadas até como doenças, né? Muitas vezes a gente sabe que até e não faz pouco tempo ainda nesse governo que teve um retrocesso no que diz respeito não só, né, à psiquiatria, mas também as identidades de gênero, a esses direitos, né? Que voltou-se muito a se falar de clínicas de cura gay, né? Numa ideia ainda de homossexualidade como doença, assim como a lesbiandade como doença. E nem vou falar, né, das relações trans, mas é importante a gente olhar aí para isso. Então, aqui, para quem é muita gente, eu sei que muita gente é super entende, compreende, mas eu vou fazer essa parte bem didática, porque eu acho muito importante, e muitas vezes as pessoas não fazem, e as pessoas acham que sabem e não sabem do que se trata, né? As legendas, né, LGBTQIA+. Então, tá aqui as legendas, né? Lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, travesti, o T, né, de transgêneros, travestis e transexuais, queer, que é um termo mais novo, né, intersexual, assexual, pansexual. E o mais, né, da comunidade, como uma forma também de trazer outras expressões, né, do poliamor, de outras siglas aí que aí a gente ainda está descobrindo. É importante, gente, compreender que existem mais de 200 representações e identidades sexuais, tá? Existem mais de 200, muitas a gente ainda não chegou esses conceitos no Brasil, ainda está se descobrindo aí o que eles significam, suas traduções, ao que eles se referem, né? Então, isso quer dizer que existem muitas pessoas que muitas vezes acreditam que tem problemas com a sua sexualidade, mas na verdade ainda não se auto-entendeu, porque a palavra tem o poder de dar qualidade e vocalidade à sua identidade, à sua diversidade, né? A existência de uma palavra transforma também a possibilidade de existir, né? Por isso que essa sigla ela é tão importante. Aqui eu trouxe essa frase que eu gosto muito, da Kabengele,
de um livro muito interessante, muito importante. Eu coloquei aqui a citação para quem se interessar. A variedade humana. Eu gosto muito dessa palavra de variedade humana, né? Por que que nós temos necessidade de nos classificar, de nos racializar e de não aceitar nossa diversidade? Retomando, né? Retomando o processo que a gente já fez, que a gente já olhou junto, né? Que é muito importante a gente sempre retomar, a partir de outros autores, essa possibilidade da gente entender e compreender as relações da diversidade. Por que então classificar a diversidade humana em raças diferentes? A variedade humana é um fato empírico, incontestável, que, como tal, merece uma explicação científica. Os conceitos e as classificações servem de ferramenta para operacionalizar o pensamento. É nesse sentido que o conceito de raça e classificação da diversidade humana em raças teriam servido. Infelizmente, desembocaram numa operação de hierarquização que pavimentou o caminho para o racialismo, né? A ideia de raça. Bom, eu falei disso no nosso outro encontro, mas quero aqui reiterar a importância do conceito de gênero, raça e classe, para que a gente consiga construir uma educação antirracista, para que a gente consiga construir espaços de educação que a gente consiga ser diverso e incluir a diversidade nesse cotidiano. Antes de mais nada, é importante que a gente seja antirracista. E como eu me torno antirracista, né? Primeiro, entender a habilidade como o racismo se estabelece, como ele estruturou a modernidade, né? Como a modernidade foi construída em cima da ideia do racismo. Foi assim que a Europa ficou rica, foi assim que ela se transformou no que eles se transformaram, nesse continente, né? Dominador. Foi em cima da ideia de escravizar pessoas, né, da ideia de você colocar pessoas para trabalhar sem pagá-las. Então, você tem um lucro total sobre o trabalho, porque você não está remunerando as pessoas, né? E além disso, além dessa ideia de escravização para despropriação de um povo, enriquecimento de outro, tem aí a ideia de racialização para fazer isso, né? De dizer que estamos escravizando porque essa espécie humana ela é inferior à nossa. Por isso, raça, gênero e classe estabelece a nossa sociedade. Os primeiros, um quase que gera o outro, né? O gênero está em cima porque esse é o inicial, né? A desclassificação do gênero. As pessoas são desclassificadas pelo seu gênero, a gente tem aí, né, mulheres negras na base da pirâmide, né, mulheres brancas, homens negros, homens brancos no topo da pirâmide. Eu não lembro se foi na aula com vocês, ou eu acredito que sim, que alguém falou assim, tal, que as pessoas consideram brancas, mas elas são latinas, né, quando a gente sai do país e vai para a Europa, os europeus olham para a gente e falam assim, vocês são latinos, vocês não são brancos, né? E até no finalzinho da aula a gente acabou falando sobre essa construção da latinidade, né? Então é importante a gente entender que dentro do Brasil, apesar de a maior parte da população não ser branca, né, ter a pele clara, né, não ser descendente diretas de europeus, mas grande parte ser descendente de indígenas, de latino-americanos, de negros, se constrói mesmo assim hierarquicamente a partir de alguns sobrenomes no Brasil a ideia de uma hierarquia racial. Janaína, seu microfone abriu.
uma ideia de hierarquia racial. E aí, várias escritoras muito importantes, primeiro norte-americanas, como Angela Davis, Patricia Collins, vão começar a estruturar um pensamento político-social a partir da ideia de gênero, raça e classe. Esse pensamento a gente vai chamar de interseccionalidade, tá? Um pensamento que não é novo, que vem lá dos anos 60, mas que a sociedade, eu penso assim, tá, gente? Eu gosto de dizer que a gente não estava preparado, mas que só agora, nos anos 2000, nós nos colocamos preparados para receber o conceito de interseccionalidade. Isso é muito importante dizer, porque é isso, a sociedade, ela constrói conceitos de liberdade e de leitura do preconceito há muitos e muitos anos. Só que isso vai e vem. Isso se torna uma coisa importante, depois vem um governo autoritário, uma política autoritária e retira e fala que isso não é bom, que isso... E aí tem diversas frases aí que a gente pode dizer sobre isso. E depois vem governos que são mais democráticos, políticas mais democráticas de crescimento de direito, e eles são retomados, né? E a gente tem aí, depois lá dos anos 60, onde o mundo estava discutindo política, ideia de sociedade, né? De viver em contato, olha só, né? Eram chamados as pessoas que diziam o que se diz hoje, né? A importância da proteção da natureza, a importância da diversidade, a importância da política, eram chamados de hips, né? Mas o que era esse grupo? Era um grupo de jovens durante um período de guerras, né? Da Guerra do Vietnã, que era considerada uma guerra racista, né? Se levantam contra aquele tipo de organização social para dizer que a gente precisava viver mais em contato com a natureza e que não com as ideias de violências que estavam estabelecidas. Eu vou parar um pouquinho a apresentação para a gente bater um papo um pouco sobre isso até aqui. Vocês já tinham ouvido esse conceito, interseccionalidade? E como que ele chegou para vocês? Em quem chegou? Oi, gente, boa noite. Vocês estão aí? Estamos sim. Ai, que bom, já estava preocupada. E aí, vocês já tinham ouvido? Pode dizer que não, gente. Quem tiver problema no microfone pode colocar no chat, tá bom? Ah, que legal. A Rayane falou que leu alguns textos na graduação. A Miriam falou que nunca ouviu esse termo, principalmente da Angela Davis. Que legal. Ai, que maravilhoso. São os melhores. Não, não vou falar sobre da qualificação. Ai, que horror. Gente, a gente se apaixona por um autor, a gente fica querendo qualificar, né? Não, sem qualificação. As duas são maravilhosas. A Tatiana falou que já tinha ouvido falar. Que bacana, é interessante saber que vocês já ouviram falar. É alguém que já ouviu falar ou que não ouviu falar também, porque, enfim, a gente está aqui para construir as coisas juntos. Gostaria de chutar o que é interseccionalidade? Da onde que veio essa ideia? Pode chutar, gente. A Angela sempre é bem um tapa de realidade. Eu acho que essa é uma pista.
porque eu falei, né, que as autoras que falam sobre interseccionalidade são autoras, Angela Davis e Patricia Collins, são mulheres negras, né? Mulheres negras que estão numa chave. Que o Vieira colocou, deve ser uma relação de várias coisas conjuntas. Isso, exatamente. Uma relação de várias coisas que estão interligadas e que não podem ser desligadas para serem analisadas. Isso porque e até podem estar separadas por uma lupa. A gente pode olhar a partir de uma lupa, mas a gente tem que olhar as outras para conseguir fazer uma análise real do contexto. Então, vamos dizer assim, eu estou numa sala onde 60% dos jovens com que eu dou aula são jovens negros. É uma chave, né? A chave da raça. Essa escola está localizada onde? Ela está localizada num bairro nobre ou num bairro de periferia. Outra visão de análise, classe. Esses jovens todos, a grande maioria dessa sala, ela é de meninas ou de meninos. A relação de gênero, né? Tudo isso impacta numa leitura de mundo e numa leitura de aprendizado. E isso é muito importante na construção de uma ideia de diversidade. Aí o Ribas, a Rayane colocou aqui, como várias coisas que são a base de nossas vidas em sociedade, constrói estruturas racistas, machistas, preconceituosas e etc. Fatores como classe, gênero e raça são base de análise de visão, com certeza. Sistemas de opressão e discriminação que dialogam. Muito bem, Fabi. Esse é o conceito. A Fabi agora trouxe o conceito em si. Sistemas de opressão e discriminação que dialogam entre si. Então, isso a gente já descobriu, são sistemas, formas que colocam as pessoas na sociedade de forma desigual, num contexto supostamente onde somos todos iguais. Meu slide, acho que passou. Aqui eu trouxe a maravilhosa da Patricia Collins e o seu livro, que tem essa capa linda, maravilhosa, chamado Interseccionalidade. É importante a gente sempre lembrar, gente, que não tem nenhum problema não conhecer esses conceitos, porque o livro da Patricia Collins foi traduzido por português o ano retrasado. A gente não tinha acesso aos livros dela, a não ser quem lia em inglês ou espanhol, né? O ano retrasado começaram, há Boitempo, começou a trazer os livros dela, teve até uma conferência que ela veio, né? Foi tudo muito... que ela viu, acho que foi gravado até, por causa da pandemia. É tudo muito novo. A Angela Davis, a tradução da maioria dos textos dela, também é uma coisa recente. E aí você vai falar assim, nossa, mas também quem tem os livros da Lélia Gonzalez? Quem tem acesso à bibliografia da Lélia Gonzalez? E ela é brasileira, escreve em português. Na verdade, em pretuguês, né? Ela fala que era importante a gente, né, trazer a nossa ancestralidade para a nossa língua, né? Transformar a língua portuguesa na língua preta. Então, também, quem tem acesso às obras da Lélia Gonzalez, né? Então, tudo isso faz parte como a gente vai falar de educação, faz parte também disso, né? Quem acessa a bibliografia não ocidental?
quem está acessando a bibliografia chamada hoje, numa palavra, né, que todo mundo gosta de usar, decolonial, né? A maioria, né, existem algumas pessoas, sim, negras, do movimento negro, pessoas do movimento artístico negro, indígena, do movimento indígena, tentando democratizar essa bibliografia, né? Trazer à tona, fazer parcerias com editoras, né? Conseguir editais para conseguir, né, traduzir livros de autores muito importantes, como Cheikh Diop, né? O grande filósofo e físico que descobriu que as múmias eram negras, né? Foi um marco na história da humanidade, quando a gente descobriu que o Egito, né, em sua antiguidade, é formado por uma população negra, e se desmistificou a ideia de uma humanidade que nasce branca, porque a palavra egípcio significa mais velho. Quem chamava os egípcios de egípcios eram os gregos, os gregos chamavam os egípcios de mais velhos, né? Então isso foi muito importante, mas a gente só tem um livro de Cheikh Diop traduzido para o português. Então, tudo isso tem a ver com diversidade, com acesso e com interseccionalidade. Aqui a gente tem um ato considerado interseccional. É uma leitura a partir de, né, como a Fabi falou, de questões que colocam uma pessoa numa situação de vulnerabilidade acrescentada, né? A gente vai pensar uma mulher indígena, né? É uma indígena, mulher, com uma deficiência, né, física, visual, auditiva, né? Trans, né? Ou a gente pode incluir aí uma mulher uma mulher negra de outra nacionalidade, com deficiência, ou com outra, e assim por diante. Quando cada uma, né, dessas questões, ela constrói uma nova situação de vulnerabilidade dentro da mesma pessoa. Então, ela é atravessada por diversas questões de preconceito e de não acessibilidade social. Foi a partir desse olhar que tanto a Patrícia Collins como a Angela Davis começam a falar da importância da gente olhar para essas questões para fazer uma análise política e análise social de conjuntura. Anabela, gostaria de fazer uma pergunta, pode ser? Toda, por favor. É uma questão aí semântica, da mesma forma como você falou que decolonialidade está em voga e estamos falando bastante sobre isso, da forma com que eu venho conversando e observando, nada científico, a palavra raça em desuso ou não devendo ser usada, e tenho observado mais a utilização da palavra etnia, grupos étnicos, do que propriamente raça. Então, me surpreendeu quando você usou. Você poderia comentar a respeito? Porque, assim, na minha cabeça, não se falaria mais em raças. A raça é uma só, humana. Eu adoro esse seu conceito, mas ele não é realista, né? Porque se não tivesse, eu concordo com você, a palavra raça, ela não devia existir, mas ela existe. Ela estabelece as relações sociais, por isso que existe racismo. Ela vem da palavra raça, porque alguém racializa uma pessoa negra, porque alguém racializa uma pessoa indígena, porque alguém racializa um chileno, porque alguém racializa o indiano, né? Porque alguém racializa um oriental e chama ele de China, mesmo quando ele é japonês. A racialização, ela é frequentemente estabelecida. Às vezes a gente
coloca que ela tem a ver, na verdade, com as relações culturais. E a gente vai chamar isso de xenofobia, de várias outras coisas. Tem a ver com sotaque, às vezes, tem a ver com a forma que se veste, tem a ver com o formato do corpo, né? E às vezes não, às vezes tem a ver com uma relação de herança racial, tem a ver com as questões de cor, com as questões de traços genéticos, né? A gente fala que no Brasil, diferente dos Estados Unidos, né? A gente fala, é ótimo, adorei, eu me incluí agora nas ciências como um todo. Existe uma obra que chama que tem a ver com o tipo de preconceito estabelecido culturalmente. Nos Estados Unidos, o racismo ele é determinado por uma gota de sangue. Então a gente fala que é o racismo de origem. Se o seu sobrenome traz nele um sobrenome de origem negra, você vai sofrer racismo, porque não importa, você pode ser loiro dos olhos azuis. Se seu sobrenome vem de uma família negra, você é negro. Então, você vai sofrer racismo. No mínimo, né, no mais suave, eles vão falar que você é um amante dos negros, né? Que é uma fala bem preconceituosa, mas que existe nos Estados Unidos. No Brasil, o racismo se estabeleceu o que a gente chama de marca. Quanto mais escura a minha pele, mais racismo eu sofro. Quanto mais traços negros eu carrego no meu corpo, como maior meu nariz, a minha boca, quanto mais o meu cabelo crespo, e todas essas coisas juntas, mais racismo. Quanto mais a minha pele vai clareando, eu vou socialmente sofrendo menos preconceito e tendo o que a gente chama de passeabilidade. Não significa que a pessoa é menos negra, gente, não tem nada a ver com isso, né? A gente está falando de um conceito de racismo, tá? Ninguém fica mais. Isso, na verdade, não existe, é uma falsificação. Mas quanto mais clara a sua pele, menos você sofre racismo direto, né? Quem mais sofre racismo social violentamente nesse país são as pessoas retintas, que são xingadas, né? São vinculadas à imagem, são confundidas, né? No Brasil existe quase que um apartheid de lugares, né, onde você encontra muitas pessoas negras e lugares que você senta e não tem nenhuma, né? Nenhuma pessoa negra, o que é impossível, né? Se a gente for pensar num país onde tem um estado com maior pessoas negras fora da África, né? Que é a Bahia. Mas acontece. Eu acho que a palavra raça, ela vai continuar, ela não é um conceito aceito, mas eu preciso usar ela para falar de racismo, senão eu estou sendo hipócrita. Porque nós não somos todos iguais na vida real. Nós somos só todos iguais no protocolo da ONU, né? Porque a gente já viu aí muitos experimentos sociais na internet das diferenças sociais e da leitura das pessoas, né? É estatístico, então não dá para a gente ignorar que isso não existe. Então, não dá para falar de racismo sem falar de raça. Etnia é um conceito do futuro, mas para a gente usar que existem grupos de etnias diferentes, a gente precisa entender a diversidade cultural. Porque a minha cor da pele não determina que eu sou de uma etnia diferente. Não é a pele que determina a etnia, é a cultura. Se eu e você vamos ao cinema, andamos de carro, dormimos em apartamento, comemos fast food, vestimos calça jeans, nós somos da mesma etnia. Como que o racismo acontece em pessoas da mesma etnia? Porque existe raça. Porque etnia é um conceito cultural, não é um conceito racial. É o que a gente gostaria,
que a gente reconhecesse as etnias, as diversas culturas e formas de viver no mundo, mas grande parte da nossa sociedade não está conectada à etnia, está conectada à racialidade. Tanto que tem gente que é contra cotas. Uma política de reestruturação de uma população que foi escravizada por mais de 300 anos e não teve nada de volta. Ninguém foi preso, ninguém foi condenado, ninguém recebeu, sei lá, processos, o Estado não pagou as famílias dos descendentes dessas pessoas por terem sido assassinadas, mortas, jogadas à pobreza, à miséria. A gente não tem nenhuma estátua em homenagem às pessoas negras que morreram durante 300 anos nesse país, entre negros e indígenas, gente. Então, não dá ainda, né? Eu acho que é uma coisa do futuro. Eu espero que a minha neta, ela possa, né, esquecer o conceito raça, com certeza. Mas hoje, eu preciso que todos os meus alunos, todas as pessoas que compartilham a minha vida entendam o conceito de raça para entender o racismo. A Kali colocou aqui: quando eu era criança, meus irmãos e eu sofríamos racismo por sermos mais clarinhos, em relação à maioria dos moradores do cortiço onde vivi até os 20 anos. Eu sempre levava beliscões de outras meninas. Uma vez, uma vizinha disse que minha mãe era metida porque era casada com um homem branco. Olha o absurdo que passamos e sofremos. Racismo dentro da mesma etnia. Cali, isso não é racismo. Não existe racismo reverso, né? Tipo, o negro não pratica racismo porque ele não se beneficia do racismo. Ele não... O racismo dentro, isso a gente chama de... ou a gente pode chamar de diversas outras coisas. A gente pode discutir o conceito da dificuldade do colorismo no Brasil, de que a sua passeabilidade, por você ter a pele clara, provocava nos seus irmãos que sofriam racismo todos os dias, né? A gente pode conversar sobre isso. Ter pele clara é ser mais admirado, é ser considerado bonito, mais bonito, é ser considerado mais legal, é ser melhor tratada pela professora. Quem tem pele clara, a menina vira Miss Caipirinha. Quantas meninas negras retintas você conhece que foi Miss Caipirinha na escola? Né? Ser negro é não ser escolhido. Ter pele escura nesse país é não ser escolhido. E isso provoca, lógico, isso provoca diversas questões psicológicas dentro do nosso grupo, né? Mas, para uma menina pele retinta, ela pode te ler como branca. Porque quantos brancos também, né, gente? Vamos dizer a verdade. Com quantas pessoas brancas, negros de periferia convivem? Convivem com negros de pele clara. Pela sua passeabilidade, são lidos como brancos, muitas vezes na periferia. Você só se torna... Quem tem a pele mais clara só vai se tornar negro quando passar a ponte. Quando chegar do outro lado da ponte, aqui falando de mim que estou na periferia sul de São Paulo, e tem uma ponte mesmo aqui que divide o centro e a periferia, tá, gente? Não sei, em muitos lugares existe isso, né? Mas aqui a gente tem isso, a gente fala muito do simbolismo da ponte. Quando a gente vai para o centro, aqui eu e várias outras pessoas que somos considerados pardos, né, pele mais clara, somos lidos como negros, não como mais claros. Mas na periferia, por ter mais pessoas negras e mais pessoas retintas, a gente acaba passando como branco, né? O Brasil nunca viu uma indígena fazendo comercial de Neutrox. Então, estabelece que o cabelo liso só está conectado à raça branca. Né? Esquece que os indígenas têm cabelo liso. Não necessariamente essa espessura capilar representa a branquitude. Pode representar a sua origem indígena, mas é o que eu disse, não tem indígena fazendo comercial de Neutrox.
Então, ninguém lembra que indígena tem cabelo liso e que a sua origem pode ser bem tupiniquim, bem brasileira, bem guarani. O Antônio colocou aqui a história romantizada do imigrante trabalhador, seja italiano, espanhol, alemão, japonês, que vieram para fazerem a América, ou seja, civilizar os selvagens, enquanto a população negra, quem realmente trabalhou na terra aqui por mais de 300 anos, não é vista assim, como trabalhadores. Exatamente, ignorando, mas também, Antônio, teve uma construção histórica, né? A mídia foi muito sábia, ela construiu a ideia de uma África pobre, miserável. A maioria das pessoas acham que na Etiópia as pessoas comem terra porque elas não têm comida. Não sabem que a Etiópia foi o único país africano que resistiu à colonização e que não tem nenhuma mistura cultural a não ser africana. E por isso é considerado hoje quase que a resistência africana. É muito rico, muito desenvolvido, inclusive para a Etiópia é caríssimo por conta disso, porque eles têm uma cultura quase intocada africana, muito maravilhosa. Mas o que a gente tem milhares de piadas sobre a ideia de pobreza desses povos. Ninguém contou para a gente que na época que os africanos estavam sendo traficados, a África já tinha museu, já tinha escola, água encanada, já tinha universidade, já contava, já tinha papel. Ninguém fala disso, né? Que inclusive os portugueses trouxeram os africanos para o Brasil porque descobriram que os indígenas não tinham técnica agrícola. Então era necessário pessoas que entendessem de agricultura para cultivar nesse país, porque parte do que a gente come não é daqui do Brasil, né? O Brasil não tinha o coco que a gente chama de coco seco, várias espécies de banana. A espécie de banana brasileira é a banana da terra, né? A gente não tinha várias outras espécies de banana, a gente não tinha batata, a gente não tinha cavalo, vaca, pombo, né? Vários animais, galinha, né? Não é típico nenhum desses animais dessa região. Os indígenas não comiam coco, não diversas coisas alimentares, milho, né? Essa construção do milho, essa ideia do milho, para o indígena ela é muito específica e restrita, né? Quem já conseguia moer, fazer farinha, etc., as coisas do milho, era o africano, foi ele que trouxe diversas coisas para cá, né? E depois a cana-de-açúcar aí deu uma transformação geral no panorama do Brasil, mas quem trouxe as técnicas agrícolas foram os africanos. Eles estavam em regiões específicas que já eram colônias portuguesas de alto desenvolvimento agrícola. Cria-se um outro problema. A indígena que fizesse propaganda da Neutrox não seria entendida como indígena, já que os indígenas foram enquadrados em um padrão extremamente engessado no imaginário brasileiro, uma imagem preenchida de preconceitos. Concordo, exatamente. Também não ia, porque o indígena é só o do Xingu, né? Eu até falei isso no nosso outro encontro, né? Não existe outro ser indígena. O indígena é aquele do cabelo bem liso, dos olhos rasgados, tal. Existe indígena de cabelo crespo, indígena de pele mais clara, indígena de pele mais escura, indígena de olhos redondos, de nariz, assim como os africanos, né? Os africanos existem africanos de pele mais clara, de pele mais escura, de cabelo liso, de cabelo encaracolado, de cabelo crespo, lábios finos, lábios grossos, nariz fino, né? Depende da região, né? A gente conhece um pedacinho assim que a África que uma parte da África, né? Que é a iorubana, e no Brasil a gente fala como se a África fosse um país, né? Não um continente, que é cristão em partes, que é muçulmano em partes, que tem outras culturas em outras partes e que a gente conhece um pedacinho assim, que é o pedacinho que influenciou parte da nossa cultura religiosa, cultural e alimentícia aqui no Brasil, né?
mas eu gostei muito, foi muito importante, Carli, a sua contribuição, porque essa é uma questão fundamental quando a gente vai falar de interseccionalidade. A gente entender também a população, né, todas as relações que existem dentro da população negra brasileira, né? Porque a gente foi muito miscigenado, mas isso não significa, a miscigenação não retira de nós a nossa, onde a gente reconhece a nossa cultura, né? Onde a gente se reconhece, porque aí a gente entra na relação colocada anterior, na realização cultural, que é étnica, né? E que muitas raças podem estabelecer relações culturais semelhantes, né? E aí é isso. Acho que abandonar a palavra raça, ela ainda vai demorar um tempo, porque existem muitas questões para nós discutirmos, e às vezes eu tenho uma impressão, às vezes eu tenho essa impressão, talvez não seja muito real, que as pessoas não gostam muito de se aprofundar nessa questão, porque tem um pouco de receio, né? Do que isso pode promover, do que isso pode trazer dentro do processo de discussão. Mas não dá para a gente evitar, como educadores da cultura, como educadores sociais, como pessoas que reproduzem conceitos e conhecimentos, não entender a interseccionalidade, fazer uma leitura por cima, sem olhar o iceberg inteiro, olhando só para a ponta. Né? Esse menino é assim porque ele é pobre. Será que é só isso? Ou é porque ele é pobre e porque ele é indígena, ou outras questões que envolvem isso, né? É importante a gente fazer uma leitura ampliada para a gente conseguir construir sistemas educativos, não que vá trabalhar na perspectiva de que existe uma educação só para esse grupo, não é sobre isso, mas que a gente tem que falar da realidade desse grupo, fazer o exercício Paulo Freireano, o que constrói, o que vai fazer com que esse jovem, essas crianças, eu, você, queira participar desse pensamento, aprender esse conteúdo, ou entender essa discussão. Para que cotidianamente isso vai mexer com a minha vida? Né? O que isso vai transformar a minha realidade? Nisso, Paulo Freire era muito... Ele era muito rápido, né? Ele chegava no ambiente, é lógico que ele chegava numa área agrícola, ele não ia escrever carro na lousa para alfabetizar, né? Ele escrevia enxada, copo e outros itens que estavam incorporados no cotidiano daquelas pessoas, para depois trazer o que ele chama, né, de uma educação política, que é ampliar essas relações, né? A mulher inchada, qual o contexto dessa mulher? E aí, para entrar na ideia de machismo e discutir a mulher no campo, né? Então, é importante isso. E é isso, sem eu ficar usando conceitos difíceis, é isso que Angela Davis e a Patricia Collins propõem para a gente, né? Olhar todos esses fatores na construção de conhecimento social. Que horas é nosso intervalo, gente? Era 8 horas? Agora. Ai, agora. Pode ser agora, ou pode ser depois, ou se quiser ir direto, fica à vontade, Ana. A gente pode ver alguém gostaria de comentar alguma coisa? Várias pessoas fizeram comentários muito importantes no chat. Se alguém quiser abrir a câmera e falar, a gente gosta bastante de ver vocês falando. Acho que a gente pode dar intervalo, e acho que... Vamos para o intervalo, então, gente. Vou pedir para quem tiver disponibilidade de abrir a câmera, para antes do intervalo a gente já fazer a nossa foto
de registro aqui do encontro de hoje. Bom, essa hora que aí você vai ver umas carinhas de todo mundo. Com certeza. Vamos lá? Rodrigo, nos avisa aí, por favor. Calma aí que tem gente abrindo ainda. Bom, perfeito. Valeu, gente. Oi, muito obrigada. Gente, Obrigada. só vou, para entrar no intervalo, vou apresentar aqui o Matheus, que eu disse para vocês no começo da aula. Quem acompanhou, a partir do próximo encontro, quem fará a mediação é ele. Eu vou ficar ausente durante um tempinho, até a primeira semana de outubro. Depois eu retomo aqui com vocês. Quem vai me substituir é o Ezra Matheus. Queria que ele falasse um oizinho aí para vocês poderem conhecê-lo. Também é produtor cultural, um super parceiro meu aqui de Ribeirão, e vocês vão estar super bem acolhidos aí, e acolhidos com ele também. Só queria apresentar. Pessoal, boa noite. É um prazer estar aí com vocês e poder acompanhar já as aulas e dar sequência aí. Tamo junto. Obrigada, Ezra, Matheus. Bom, 20h17, a gente dá 10 minutinhos e retoma às 20h27. Então, para quem quiser ir, bom intervalo. Eu acho que esse tema ele traz diversas questões. Acho que fica todo mundo pensativo e poucas pessoas se manifestam. Mas, gente, vocês lembram que no nosso primeiro encontro eu falei para vocês que não existe conceito intocável, né? Indiscutível, e que a gente não pode ter opinião e que a gente não pode compartilhar. É importante até porque a sociedade ela só cresce e se desenvolve a partir da troca, assim, a gente não vai... Tudo que foi colocado aqui é muito importante, vamos dizer, é importante a gente falar, nossa, nós somos uma única raça, somos mesmo uma raça humana, mas está posto socialmente barreiras, né, entre elas, que foram construídas culturalmente, né, pelo tráfico negreiro, pela forma com que os indígenas foram dizimados, pelas guerras dentro dos próprios países, né, entre países muçulmanos, para países cristãos, entre guerra pelo petróleo, guerra, né, diversas, tudo isso vai estabelecendo relações que, de certa forma, impossibilitam a existência diversa humana, né? A diversidade humana de existência, formas de considerações de que um povo pode acreditar que a floresta é mais importante que um carro, né? Que a floresta é mais importante do que cultivar gado, né? Que é mais importante que a ideia de uma única semente imposta pela Monsanto desequilibra, né, o meio ambiente. E tudo isso é diversidade de pensamento, né? E tem uma diferença um pouco entre diversidade de pensamento e opinião, porque a opinião é aquilo que eu falei, né? Ela é a ponta do iceberg, ela parte de mim. Mas eu vivo na diversidade. Então, ela tem que descer até o fundo do iceberg para ela compreender, né, o que vem, o que está, né, a interseccionalidade da dimensão da nossa opinião, né? Como ela impacta e aborda o outro, como ela impacta a vida do outro. Eu falei na outra aula, e vou falar aqui também, né, que eu gosto muito, principalmente para quem trabalha em periferias do Brasil. O Tiaraju escreveu um livro que chama 40 Ideias de Periferia, que é muito interessante porque ele vai falando das principais ideias, quer dizer, opiniões, conceitos, divulgações da mídia que construíram sobre a periferia.
e ele vai debatendo de como essas questões não são reais, de onde vêm essas ideias e por que essas ideias existem, né? Que, por exemplo, a ideia de que a população é pobre é quem mais vota na direita, por exemplo, que é uma ideia superficial, né, de uma leitura superficial, mas que é usada muitas vezes, né, por pessoas nas más escolhas presidenciais, né? E aí a gente vê que, por exemplo, nas últimas eleições, né, o Nordeste fez outra escolha, mas o que prevaleceu foi uma ideia de supostamente dos estados mais desenvolvidos do Brasil, né? Então, não é bem assim que essas questões funcionam e se estabelecem. Então, é importante a gente discutir nossas relações com a diversidade, né? Como é complexo viver com a diversidade, né? Adorei essa palavra complexo. Vou abrir meu coração. Pode falar, Miriam, por favor. Eu digo nós porque são várias pessoas envolvidas, né, no Fórum para a Cultura da região metropolitana de Ribeirão Preto. Recentemente nós fizemos uma jornada, nós tivemos uma palestra de abertura trazendo 3 vozes. Uma pessoa que trouxe a presença dos povos originários aqui na nossa região, outra pessoa que fez um livro das 34 cidades da região, mas principalmente as cidades a partir da sua fundação. Então, a fazenda que tinha já a linha do trem, que virou cidade, e tardiamente, por questões de agenda, nesse domingo agora, a Voz Negra. E aí, a pessoa que organizou, Alessandra Constantino, ela fez, que é negra, ela fez questão de não discutir o racismo, mas sim de trazer o legado do povo negro, afro-brasileiro e toda a contribuição para a cultura brasileira, né? O que eu achei uma ação afirmativa, positiva e foi muito legal. Mas abrir o meu coraçãozinho significa os conceitos mudam rapidamente. E aí parece que a gente está pisando em ovos o tempo todo, porque você pode errar na escolha da sua palavra. Não basta o respeito. Mesmo que você tenha uma postura de respeito, se você erra na palavra, você pode sofrer, né, um ataque, mesmo que naquele momento você não tenha noção de que esteja errando. Você não podia falar preto e hoje é a palavra preferencial ao invés do negro, coisas assim, né? Então, eu queria... Claro, estar aqui nesse curso é também para sair desse estado de insegurança, e insegurança que eu digo é esse medo de errar ao tratar a questão, ao viver a questão, né? E muito nessa direção de vencer mesmo o racismo. E aí, ainda insistindo nessa questão, quando você usa a palavra raça, racismo, você coloca essa diferenciação de raça negra, raça branca, amarela. Como você faz? Depende, né? Depende do contexto que a gente está fazendo. Quando eu estou entre pessoas que não estão no processo de formação, normalmente não é necessário. Por exemplo, se a gente tivesse mais uma formação, a gente já falou sobre isso. A gente não ia falar sobre isso, mas dentro dessa chave. Porque é importante a gente reconhecer essa chave, a construção dessa chave para a gente desconstruir ela, sabe? Que existe dentro de nós, né? Não construída por nós, não foi construída por nós, a gente, como você falou, é uma coisa que vem historicamente com a gente, mas a gente tem uma tendência a promover a racialização das pessoas. A gente olha as pessoas a partir da etnia, e a gente não pode negar isso, né? A partir a gente olha a estética, a gente olha
imagem, né? A gente olha para isso e determina um povo. A gente não pode deixar de considerar isso, isso é importante a gente considerar. Não significa que isso na prática, isso se dê no meu trabalho na prática. Mas é importante, porque não, sem esse contexto dessa construção histórica, de que um grupo social olhou para o outro e falou assim, você é de outra raça, eu não consigo construir por que o racismo existe, entendeu? Porque senão ele fica parecendo que ele foi uma escolha aleatória. Ele foi uma escolha pela diversidade, pelo diferente. Porque e isso determinou toda a construção desse processo de escravidão do tráfico negreiro, porque assim, as pessoas já viviam processos de escravidão, historicamente, né? Brancos escravizavam brancos. Quem perdia guerras, o povo que perdia guerra se tornava escravo do outro, né? Só que era um tipo de escravização diferente. Era um tipo de escravização da perca, né? Você perdeu e agora você perdeu sua cultura, você não é mais o seu povo, você é o povo que fica, que é o que o Alexandre o Grande fazia. Esse território agora é meu, né? É de Roma. Vocês não são mais, né, tal povo, agora vocês são romanos e vocês estão proibidos de falar a sua língua, proibidos de praticar sua religião e proibidos de praticar sua cultura. Você vai praticar a religião, a cultura e o idioma romano. Isso foi se desenvolvendo com o tempo. Na construção da modernidade, isso se transformou numa arma, né? Isso começa com os mouros, com a expulsão dos mouros da Espanha, e isso vai se transformando numa grande arma de enriquecimento no que a gente viveu aqui no território brasileiro. E isso foi uma escolheram um povo. Não vieram diversos povos na mesma situação, né? Não vieram indianos de navio transportados para o Brasil em situação de escravidão para trabalhar em território brasileiro. Não vieram outros povos, só vieram os povos negros. E isso não era só porque eles eram colônia, isso tinha a ver com tecnologia, isso tinha a ver com uma ideia de racialização que foi feito por meio de decreto, né, gente? Era lei, né? A ideia de olhar um povo como inferioridade. Então é importante a gente entender essa relação. Foi construído como lei. Por isso que é tão difícil para algumas pessoas, às vezes, entender que você, sem perceber, promove diferenciação racial entre as pessoas. Você coloca o outro como inferior a você a partir da imagem que ele tem. Mas, Miriam, a gente usa só em processo de explicação. Cotidianamente, a gente nunca vai falar a partir da raça. A gente sempre vai falar a partir, como você falou, muito bem colocado na atividade que vocês fizeram, a gente vai falar a partir da etnia, a partir da cultura africana, a gente vai falar sobre a língua, a influência da língua africana na língua portuguesa, né? Chamego, cafuné, né? E várias outras palavras que compõem aí a nossa língua que são de origem africana. A gente vai falar do nosso delicioso cuscuz, a gente vai falar do coco na tapioca indígena, que é uma influência africana. A gente vai falar sobre o bobó, sobre o dendê, sobre diversos alimentos que nós aprendemos a comer e a saborear a partir das cozinhas das negras africanas nas cozinhas portuguesas. A gente sabe que por trás disso tem o processo de escravidão e colonização. Elas não estavam cozinhando porque elas queriam, né? Elas não estavam cozinhando para os filhos delas. Muito pelo contrário. Elas iam cozinhar para os proprietários delas e voltavam para casa para os filhos passando fome, para casa, né? Digo, para a senzala, para os filhos passando fome. Então, é uma situação um pouco que a gente deve respeitar o pano de fundo histórico que isso tem, sem romantizar esse processo, mas valorizando a cultura que nos trouxe, como se fosse uma forma da gente reconstruir essa história, né?
essa matriz africana que a gente tem de autovalorização. Não é simples, Miriam, é complexo, porque toda violência é complexa, todo processo traumatizante, né? Nosso país viveu, eu acho que isso faz parte dos nossos problemas, não admitir que a gente viveu um processo tão traumatizante como foi o genocídio da população indígena e da população negra. Não é possível isso não abalar uma terra e não abalar um povo. Né? É que não é da nossa geração, mas isso tá de alguma forma ressoa em nosso território, né? Pensando cosmologicamente, para mais do que a materialidade, né? Então é delicado, é difícil. Eu entendo totalmente, Mira, o que você fala sobre palavras e conceitos. Eu também passo por isso, tá? Porque nós todos que resolvemos falar, né, a gente se propõe a se colocar o corpo, né, abrir a frente, assim, abrir o peito, para falar sobre essas questões, a gente sempre está se abrindo também para críticas, para desconstruções, para uma pessoa falar, não, isso que você falou não é legal. E tem várias outras formas de afirmação que são construídas agora, que é difícil de assimilar, sei lá, dar um exemplo, a gente está tão acostumado a falar, vamos esclarecer, que é difícil às vezes de falar, vamos empretecer. É importante na reconstrução do lexo de uma língua racista, mas é difícil assimilar. Às vezes a gente fala, e aí a gente fala outra coisa, e outra palavra, que está ali compondo esse lexo racista que vem construído antes da gente, e que existe uma proposta de desconstrução. Mas acho que a gente tem que lembrar que a gente sempre é estudante também, aprendiz. Sempre que alguém me corrige, eu falo, ai, obrigada, de verdade. Você me ajudou hoje a desconstruir. Eu, por exemplo, fui criada numa família nordestina. Mais de 90 mil tipos de palavras capacitistas por minuto. Assim, uma construção capacitista total, o tempo todo. Então, você imagina, para mim foi super difícil não soltar, sabe? Toda vez eu fico me olhando, me construir, falar, ó, cuidado, lembra que tem que trocar, não pode. Eu anoto, eu escrevo as palavras, porque me ajuda a substituir, sabe? Eu faço esse exercício, porque senão eu acabo, e muitas vezes eu vou falar em públicos que tem muitas pessoas com deficiências, né? E então não dá para usar nenhuma palavra capacitista durante o processo que você falou a palavra, você matou sua palestra, né? Sua fala, o que você foi lá fazer um bate-papo, porque aquele público está muito fragilizado, né? E é um público que está na interseccionalidade numa dimensão de direitos muito diminuídos mesmo. Então, eles são muito mais frágeis na construção, tanto da fala como cultural. Uma vez eu estava falando para um grupo de surdos, e aí já vou dizer para vocês, gente, não existe surdo-mudo, tá? Isso é uma construção preconceituosa. A pessoa é surda, né? É surdo. Não existe surdo-mudo. E eu não sabia. Eu entendi isso quando um surdo me chamou a atenção. Falou, você não pode dizer isso. Isso é muito preconceituoso. Dizer que todo surdo é mudo. Não. Né? E aí é isso, a gente vai reconstruindo. Aí eu fui falar com eles, né? E eles estavam falando. Eles viraram para mim e falaram: eu não conheço nenhum aparelho de cultura que tenha acessibilidade para pessoas surdas. Não conheço. Aí falam que a gente não vai para o equipamento cultural. A gente nem ficou sabendo que ele existe, porque não existe nenhuma ferramenta na página, não existe nada que dê acessibilidade à pessoa surda. Aí, poucas hoje em dia, ele falou, até citaram algumas, tal, mas a maioria privadas, né? Pô, eles não sabiam dizer nenhuma pública que tinha acessibilidade para pessoas surdas. E eles, por exemplo, essa galera é uma galera ativista cultural, né? Eles falavam,
a gente entra nas páginas e faz o teste de acessibilidade do sinalzinho, e grande parte não funciona. Tá sempre em manutenção. Nunca tá ali o negócio para sair a legenda, para aparecer a legenda, para eles poderem ter acesso. Algumas páginas tem, mas ele fala a maioria de instituições culturais privadas. Vídeos, né, com língua de sinais, muito difícil isso acontecer, né? Então, ele falou, eles falam que aumentou bastante, mas ainda é muito pouco, pensando que a gente está na era da internet total, assim, de que tudo é imagem, online e som, né? E é isso, e a gente vai aprendendo. Eu acho que o mais importante é a gente lembrar que existe esse universo, que existe interseccionalidade, que a gente não está lidando só com racismo e com as questões de gênero. A gente está lidando com o racismo, com as questões de gênero, com os preconceitos de classe e interseccionalizado com diversas outras questões, das quais a gente às vezes não dá conta, não acessa, não discute, não está conseguindo ainda. E tudo bem, porque a gente, meu Deus, já faz muita coisa, às vezes é difícil dar conta de tudo, mas é importante a gente ter essa dimensão. Acho que a diversidade, as relações de diversas, quando a gente fala de gênero, quando a gente fala de raça, quando a gente fala de faixa etária, né, a diferença etária entre pessoas, né, como que agora eu vou apresentar para vocês um pouco, e a partir do meu trabalho falar um pouco dessa questão também da juventude, né, das faixas etárias, né, de como a gente também, a diversidade também, a interseccionalidade também está aí nessa relação também etária, né, o que a gente produz para a juventude, o que a gente produz para as crianças, o que a gente está produzindo para as crianças tem ali incidido, né, a gente está lutando para construir uma literatura de acesso, uma arte de acesso que vai construir novos conceitos e vai trazer a diversidade para essas crianças, ou a gente ainda está lá na Branca de Neve, nos Sete Anões, na Bela Adormecida, né, e no Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Onde estamos? É importante, porque para construir conceitos, uma nova sociedade, a gente tem que começar, né, desses pequenos seres humanos, né, que são as crianças, né, eles não vão ser, eles já são. E aí esse já são precisa de um processo também de formação libertadora, né, que inclui raça, gênero, classe, que discute essas questões de forma mais leve, né, a gente vai construir isso de outra forma. Mas assim como né, é basilar na sociedade a construção do machismo a partir dos contos dos irmãos Grimm, racismo, né, mais racista do que a menina suja de piche. Eu lembro a primeira vez que eu vi essa história, eu fiquei tendo pesadelo 3 noites sem parar. Minha mãe me tirou da creche por conta dessa história, porque foi muito assustador para mim. Quando eu descobri que a menina ficou preta e aí ela era má e ficou mal para a vida inteira, sabe? Horrível. Uma história assustadora para crianças negras, para crianças não brancas. E, né, não sei hoje, né, mas na minha época de creche, de escola, se contava como se estivesse contando a história mais linda do mundo. Então é importante assim a gente olhar para essas construções, né, de espaços, de ideias, e o que ainda é importante a gente dizer e fazer do que a gente estudou e conheceu. E o que a gente vai colocar na gaveta e falar, gente, isso aqui eu não vou apresentar nunca mais. Eu acho que é um senso, mas é uma coisa minha, brasileiro, de que a gente nunca mais vai dizer que o Brasil foi descoberto. Mas talvez eu esteja errada, talvez tenha gente que ainda fale que o Brasil foi descoberto pelos portugueses. E que os índios e os portugueses chegaram aqui, trocaram espelhinhos, ficaram super amigos, e aí construíram o Brasil, né? Eu espero que ninguém conte mais essa história, mas pode ser que tenha pessoas que ainda estejam contando essa história.
talvez tenha pessoas, como na minha época de escola, que pule a escravidão quando vai contar a história do Brasil. Não conte essa parte, né? Tem gente que fala, faz atividades maravilhosas do Dia da Resistência Indígena, mas ainda não chama de Dia da Resistência Indígena, chama de Dia do Índio, né? E as crianças saem com uma pena pintada de papel na cabeça, né? É importante, esse dia é importante. Com que incidência? Com que incidência é importante falar do Dia da Resistência Indígena? O que é necessário uma produção? Que produção é essa, né? Gente, eu vou ler o chat aqui rapidinho. Miriam, tudo bem? Você quer falar mais alguma coisa? Só agradecer. Muito obrigada. Imagina, querida. Deixa eu falar, o Antônio, ele colocou aqui, não só para a juventude, mas para os adultos na maturidade que o público com o qual lido, sempre que a cultura é muito voltada aos jovens. Na minha experiência, o processo de educação, desconstrução, se dá em qualquer faixa etária. É o que faço com o meu público, levando esses conceitos adaptados para eles. Falo sobre gênero, racismo, preconceito religioso, etc. Essa semana, aí o Geraldo coloca, essa semana estava assistindo um vídeo da aula de língua portuguesa no YouTube e, para minha decepção, o professor falou isso, se referindo ao período relacionado ao quinhentismo, que os portugueses chegaram aqui e descobriram o Brasil. É isso, gente, é muito comum. É como falar assim, não houve descobrimento. A gente fala assim, a gente vota e fala assim, gente, não existe descobrimento. Quem vai voltar sabe descobrir a criança. Você está falando, Antônio? Desculpa, te cortei. Ah, não. Então a gente fala assim, ó, parou, não existe descobrimento. A gente vai falar até a partir de agora invasão. Mas eu não posso negar que durante muito tempo da história houve o descobrimento, a ideia de descobrimento. É isso negar ao conceito de raça, sabe? Você precisa partir de algum lugar para você reconstruir esse conceito. Então, para eu desconstruir o racismo, eu preciso compreender que existia um conceito de raça. Para eu desconstruir o descobrimento, eu preciso entender que houve um conceito de descobrir, coisas que estavam aí já vivendo a sua vida no seu relógio da história, né? Então é importante a gente conectar ao que é quase que um senso comum, posso dizer assim, né? Para a gente construir um conceito novo a partir disso. E eu concordo totalmente, Antônio, não tem faixa etária, porque essa ideia de que existe tempo certo para as coisas é a ideia mais absurda e antiga, né? E uma forma de dominação dos nossos corpos. A gente vai aprender a vida inteira, e eu espero aprender a minha vida inteira coisas novas, senão a vida vai ficar muito chata. Porque eu, né, como assim, já sei tudo, credo, quero aprender um monte de coisa ainda, né? Então, eu acho que em todas, e eu acredito que vai haver, assim, cada vez mais um crescimento eu tenho percebido isso, pelo menos aqui onde eu moro, na periferia sul, um crescimento de ações culturais para os idosos, né? Ou as pessoas com mais de 40 anos, né? Muito mais ações culturais, assim, do que existiam antes, né? E também, só que faltam muitos estudos, né? A gente percebe que falta um senso aprofundado, que quase é uma pesquisa de campo, né? Não é só um censo, na verdade, uma pesquisa de campo sobre o novo perfil dessas faixas etárias, porque a gente teve uma mudança histórica da qualidade de vida muito grande, né? Então, se modificou muito a ideia de idade, a ideia de tempo, isso mudou muito. Então, era importante a gente reconstruir essas ideias, né? Que elas são muito ainda baseadas numa época onde a gente era muito mais explorado, né? O sistema democrático era muito mais fraco e havia um grande número da população em situação de miséria
Isso impactava muito, né, a expectativa de vida. Ainda impacta, né? Existem estudos que mostram, por exemplo, na minha região, eu que moro na zona sul de São Paulo, a maioria da população mais velha, que mora no Alto de Pinheiros, vive até, em média, até os 82 anos. Na minha região, até os 68 anos. É uma diferença bem grande de perspectiva de vida dentro do mesmo município, né, nem do estado, né? Então a gente precisa, isso faz parte da interseccionalidade, né? Da gente olhar todas isso que trança e que constrói o que é, né, a maturidade na periferia, o que é a maturidade na classe média ou nos bairros melhores, que eu acho que tem a ver com a qualidade de vida dos bairros, né? E assim por diante. O Antônio coloca aqui, e o problema é que quem vota é o adulto, não a criança. A maior parte dos adultos que frequentam projetos sociais são mulheres, e na sua maioria dona de casa, isso é maravilhoso. São mães e avós que vão formar as crianças e os jovens. Eu concordo, eu concordo. Eu acho que aí está uma relação de interseccionalidade que é complicada, que é porque que as mulheres se preocupam mais em a expansão do conhecimento do corpo do que os homens. Isso ainda tem a ver com uma ideia de masculinidade tóxica, um pouco, posso dizer, né, que promove os homens a terem doenças cardíacas, a serem mais sedentários, a se preocuparem menos com a beleza, com o cuidado do corpo, né, com autocuidado. E muitas vezes promove também, né, uma baixa qualidade de vida por conta, são mais tardios aí no médico, né, tem mais dificuldade de ir ao médico, de fazer acompanhamentos, de fazer check-up, e isso tem aí um recorte em cada classe social, né, os homens periféricos, das classes mais baixas, têm mais dificuldade do que os homens de classe média e assim por diante, mais ricos, às vezes tem um pouco mais, tá, gente? Não é muito, não é que eles são super se cuidam e super, não é sobre isso, não, porque existe aí uma construção de uma masculinidade que não é muito flexível, né? Que naqueles papéis de gênero colocou como feminino o cuidado. Então, se eu me cuido, eu sou feminino, né? Vinculando coisas que a gente precisa desvincular. Não tem a ver com o sexo ou com o gênero se cuidar, tem a ver com a nossa saúde, o nosso bem-estar, né? O nosso cuidado, não delegar todos os cuidados às mulheres, né? Porque que elas têm que ser as cuidadoras, elas têm que cuidar da família, dos homens e de tudo, né? Também tem a ver com a autorresponsabilidade também de estar no mundo. E tudo isso são relações interseccionais, né? Alguém mais gostaria de comentar? Bom, a gente está acabando o nosso horário, por incrível que pareça, me deu até um desespero agora que eu olhei no relógio. Eu queria dizer para vocês que eu adorei o nosso encontro, mesmo que hoje vocês estavam mais calados do que na aula passada, mas eu entendo que cada dia é um dia, e a abordagem da temática também, às vezes, ela é um pouco mais difícil de comentar do que outras, né? A gente se sente um pouco mais reflexivo e pensativo e nos atravessa de forma diferente, mas convido vocês todos e todas a procurarem essas obras, lerem obras da Patrícia Collins, da Angela Davis, tem também, não sei se vocês conhecem o Google Acadêmico, é uma página do Google onde você tem acesso a todo tipo de dissertação produzida no Brasil. E aí é muito importante, porque às vezes tem textos que são de livros, mas eles estão debatidos, discutidos.
ali nas dissertações. Então, é mais fácil para acessar esses textos, tá bom? Mas é isso, que a gente quer um mundo diverso, um mundo para todos, e para a gente trabalhar também, que eu espero que em algum momento vocês façam as perguntas, 4 perguntas positivas, 4 perguntas negativas, porque é importante. Quem se autoindaga não perde como eu posso dizer, a facilidade de rir de si mesmo, né? De se auto-questionar, de se achar bobo, às vezes, porque a gente às vezes se leva muito a sério, e é importante a gente, às vezes, rir da gente, falar, ai, como eu fui boba, ai, como eu sou séria, né? É importante a gente se auto-indagar. E para terminar, eu vou ler um poeminha da Conceição Evaristo, que para mim tem tudo a ver com interseccionalidade, com diversidade, com a gente olhar nossas relações de gênero, raça, classe, toda a interseccionalidade que está dentro disso, para a gente conseguir pensar cultura, pensar sociedade, pensar educação. Chama Vozes Mulheres. Desculpa eu te interromper. Claro, Antônio, pode falar. Eu queria só completar um negocinho, mas Pode você quer que eu falar. fale antes ou depois da coisa? Não, pode falar antes. Porque toda vez que do colorismo, aí isso sempre mexe comigo, sabe? Outras vezes eu participei aqui, acho que a maioria já escutou sobre mim, né? Sim, o meu pai me apelidou de branco, obviamente, porque eu sou mais branco que os outros, né? E eu sempre não entendi muito essa minha questão de pele, até a adolescência eu não entendia muito por que eu era mais branco que meu irmão do meio, entendeu? Por que meu cabelo era mais liso que o meu irmão mais velho. E aí, na adolescência, que eu fui entendendo isso, e principalmente quando eu fui tendo as responsabilidades dentro do congado, dentro do terreiro, que aí eu fui entendendo que isso, na verdade, é um privilégio, e que esse privilégio de ter a cor de pele mais clara, infelizmente, é um privilégio, mas que e eu não posso fazer nada a não ser tentar usar esse privilégio para favorecer aqueles meus irmãos da pele retinta. Então, para aqueles que... Porque eu entendo, Ana, você falou muito bem, mas eu entendo que é muito difícil para algumas pessoas entender a importância desse racismo mesmo e dessa complexidade do colorismo, e aí vai permeando essa questão de racismo reverso, que a gente sabe que não é verdade, que na verdade é uma fala racista propriamente dita, né? E que essa questão do colorismo ela tem que ser mais bem estudada pela sociedade, né? E você teve uma participação muito importante. Eu acredito que muita gente entendeu bem, foi muito aqui para mim. Parabéns, meu obrigado. Eu agradeço muito, Adriano, na verdade, né? Eu te chamei de Antônio, desculpa, Adriano. Eu fico muito feliz. Para mim é muito importante receber esse retorno. Que bom que eu pude contribuir. Vou ler o poeminha da Conceição. Chama Vozes Mulheres. Muita gente já deve ter ouvido, é um poema maravilhoso e fala dessas nossas reconstruções, né? A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta no fundo das cozinhas alheias. Debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado, rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos complexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas,
engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida-liberdade. Conceição Evaristo. Quem não conhece essa poeta maravilhosa, conheçam, que ela é incrível. Quero desejar a todos e a todos uma ótima noite, uma ótima semana, que a gente está no comecinho ainda, né? Segundo dia. E muito obrigada a todos, todas e todes, a Adriana, a Ana Paula, Duval, ao Lab. Muito obrigada. Ana, Bela, a gente que agradece esses encontros maravilhosos. Eu acho que hoje algumas coisas me tocaram e aí eu vou fazer questão de trazer isso aqui na minha fala, porque o silêncio da sala de hoje me trouxe muitas reflexões. E muito também na fala que a Miriam trouxe do nosso medo de se expor e errar e falar coisa errada. É esse o intuito de provocar esse laboratório aqui. Porque cada um de vocês que está aqui, vocês buscaram estar em espaços de formação, espaços que possam ressignificar os nossos pensamentos, as nossas construções que a gente comprou, que nem foram nós que fizemos. Então, saibam que o laboratório é um espaço de confiança. E é aqui que a gente pode errar. E é aqui que a gente pode expor as nossas fragilidades para corrigi-las. Então, é super importante quando vem falas aqui que a gente, ou que a pessoa que está aqui trocando e colocando, disponibilizando a sua trajetória para que a gente possa caminhar juntos, possa trazer observações sobre esses nossos pensamentos que precisam ser revistos. Então, aqui não é um espaço de julgamento, é um espaço de acolhimento e de aprendizado em conjunto, em coletivo. Então, não se sintam com medo de se expor, porque a exposição pode ser ruim ou errada, ou o meu jeito de pensar não é aquilo que deve ser, porque aqui a gente constrói novos pensamentos, novas trajetórias, e é importante que a gente possa estar nesse lugar também de fragilidade, porque a gente não sabe tudo, e a gente aprende expondo os nossos erros. É desse jeito que todo mundo aprende, inclusive as pessoas pretas, as pessoas indígenas e todo mundo, porque todo mundo está num processo de aprendizado, em momentos e em estados diferentes dessa trajetória, mas estamos todos aprendendo. Então, que vocês se sintam confiantes de expor, inclusive, as fragilidades para que a gente possa sair daqui vislumbrando uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária, com um pensamento, deixando o pensamento retrógrado para trás, deixando todas as amarras que a gente traz para trás. O nosso primeiro passo é reconhecer que a gente não sabe tudo, que a gente vai errar, mas que a gente está muito dispostos e dispostos a melhorar, a corrigir e a dar um passo para frente e não ficar no mesmo lugar. Então, esse laboratório também é para isso. Se coloquem, porque aqui ninguém vai julgar ninguém, não. A gente vai trazer outras perspectivas, outros olhares e observações a partir dos relatos que vocês possam trazer aqui para esse espaço, que precisa ser seguro, e é isso que a gente quer que ele seja. Então, eu agradeço demais tudo que a Anabela trouxe, que vocês possam refletir, que vocês possam, inclusive, replicar tudo que a gente está dizendo aqui nas rodas de vocês, não só de trabalho, mas de família, de convivência, porque é isso que a gente quer, que a gente possa falar sobre essas coisas em todos os lugares. E que a gente possa acabar com essas fragilidades. Para isso, a gente precisa se colocar nesse lugar de atividade, de não passividade. Que esse laboratório possa ser isso para vocês. Obrigada mais uma vez, Anabela, pelas suas contribuições, por você compartilhar a sua trajetória aqui conosco. Foi de uma valia enorme, eu tenho certeza, não só para mim, mas para todo mundo que está aqui. E eu espero te ver aqui acompanhando o laboratório, que você também contribui muito nos outros encontros, e que a gente se encontre aí, gente. Sábado tem Laboratório de Gestão Pública da Cultura, para quem quiser,
na segunda, gestão e produção cultural, mas se não, a gente se encontra aqui nos laboratórios de terça-feira. Vou me ausentar um tempo, vou ficar com saudade dos papos daqui, mas em breve estou de volta e eu espero poder revê-los e revê-las todos aqui com saúde e disposição para caminhar para um lugar melhor do que esse que a gente vive hoje. Obrigada, Anabela. Eu que agradeço, obrigadão, gente. Ótima noite. Obrigada, gente. Boa noite. Até a próxima. Boa semana aí para vocês.